Sejam bem-vindos ao canal Professor Saulo Velasco Humanas. E nesse vídeo nós vamos iniciar falando da série Revoluções. E nesse momento nós vamos falar também, abordar o assunto da Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra no século XVIII. Mas antes disso, precisamos tratar da pré-Revolução Industrial. Porque também, além da Revolução Industrial, nós temos que tratar da Revolução Francesa, nós temos que tratar das revoluções que ocorreram na América Latina, nas guerras de independência, nós temos que tratar da independência dos Estados Unidos, que foram revoluções que deram início ao modo de produção capitalista. Depois, sim, nós vamos tratar também na série de revoluções a grande Revolução Russa de 1917, a grande revolução socialista que ocorreu no mundo. E nessa série de revoluções, nós temos que fazer esse processo de como foi a transição do feudalismo para o capitalismo, com a chamada pré-revolução industrial na Inglaterra. Nós temos naquele momento dessa pré-revolução industrial, século XVII, final do século XVI, percorre todo o século XVII, para que a Revolução Industrial aconteça no século XVIII. De que forma viviam as pessoas naquele momento? Nós temos, nessa pré-Revolução Industrial, na Europa e centralmente na Inglaterra, um modo de produção feudal que estava em processo de decadência. O feudalismo estava em decadência. Mas ainda nesse século XVII, nós tínhamos o camponês ainda preso à terra. Porque como funcionava o modo de produção feudal? E ainda no seu final se mantinha esse camponês preso à terra. Ele funcionava, por exemplo, nós tínhamos um camponês, um servo, e esse servo ele estava preso ao feudo. Estava preso, ligado diretamente ao seu senhor feudal. Ele tinha um pedacinho de terra onde ele produzia para si, um dia da semana, por exemplo. Vamos pegar uma semana de 7 dias. Um dia, e naquele pedacinho de terra que não era dele, ele poderia produzir para si mesmo. Em troca disso, ele tinha que o restante dos dias da semana produzir para o seu senhor, produzir toda a sustentação para o seu senhor e ao mesmo tempo produzir para aquele feudo se desenvolvesse. Mas ele tinha um dia para a sua produção em que ele tinha, entre aspas, vamos aqui usar uma ironia, o direito, de forma irônica, de produzir para si, para poder estar vivo no outro dia, porque ele precisava estar vivo para trabalhar. Do que ele ganhava em troca? Ele ganhava aquele pedacinho de terra que não era dele, para ele poder ficar ali. Ele ganhava a chamada proteção do seu senhor, das guerras que ocorriam, e no feudalismo ocorriam muitas guerras, em busca de terras, território, poder político, poder econômico, e ele ganhava essa proteção dos exércitos dos feudos, que eram na realidade exércitos pessoais de cada senhor feudal, como nós chamamos hoje, podemos chamar, até comparar com milícias. As milícias de cada indivíduo ou de um grupo que nós temos atualmente, tanto no Brasil como no resto do mundo. Mas esse servo ele tinha que ficar preso à terra do seu senhor, e praticamente não tinha condições de sair dali. A sua vida iniciava e terminava em um feudo. Essa era a situação pré-revolução industrial, principalmente durante todo o feudalismo, mas principalmente ainda no final, nesse processo transitório, no século XVI e XVII, antecedendo o século que culminou a Revolução Industrial, que foi o século XVIII. Temos também nesse período a Sociedade das Ordens, principalmente ligadas à religião católica. Sim, tivemos várias sociedades
ligadas a esse processo da Sociedade das Ordens. As ordens organizavam, por exemplo, a ideologia daquele momento. Não só a Igreja Católica, através dos padres e dos bispos e do Papa, mas também representantes dessas ordens que iam organizar a ideologia daquele momento em que Deus era a ordem de todas as coisas. O Deus católico. Se você fosse contra essa sociedade das ordens ou o que a igreja dizia, você seria considerado um herege. Se você fosse contra, você poderia morrer na fogueira, morrer queimado numa fogueira, condenado sem direito à defesa, porque se organizava um tribunal em que a pessoa praticamente já estava condenada. Muitas mulheres foram lançadas na fogueira por serem consideradas bruxas. As bruxas, elas eram chamadas de bruxas, se colocava um termo pejorativo e negativo em cima dessas pessoas e, ao mesmo tempo, contrário ao interesse individual de liberdade ou ao interesse de uma liberdade de classe, que eram os servos. Eles não tinham essa liberdade. E quem fugia desse sistema da Sociedade das Ordens, ou queria ser contra isso, era considerado herege, traidor e poderia morrer na fogueira. Então essa sociedade que estava permeando o pré-capitalismo, nesse processo de transição do feudalismo ao capitalismo, nesse processo transitório em que ainda existiam os resquícios piores do feudalismo. Porque, mesmo assim, aqueles iluminados, pensadores iluminados, que combatiam o sistema feudal, que vinham de uma outra classe que estava surgindo, que era a burguesia, eles também eram perseguidos. E se não entrassem nesse sistema de ordens, também eram condenados, presos. A única coisa é que eles não iam para a fogueira porque eles tinham dinheiro, mas não, eles eram tirados das sociedades. Eles eram colocados em uma prisão, mas depois, logo em seguida, vem a aliança com esses setores também. A burguesia acaba se aliando com os setores da monarquia, do poder que vai se estabelecendo a partir daí, e logo em seguida vai ter uma hecatombe política e econômica também. O movimento da economia política se transforma nesse processo, preparando a transição para o sistema capitalista, que vai combinar com a Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra. Então, alguns elementos que eu levanto aqui dessa pré-Revolução Industrial. Nós vamos continuar na série Revoluções. O próximo vídeo será sobre a Revolução Industrial na Inglaterra. E eu quero, mais uma vez, chamar a todos que continuem prestigiando o canal Professor Saulo Velasco Humanas. Se inscreva no canal, coloque ali o dedinho no sino para que você receba os vídeos, a notificação dos vídeos que serão colocados nesse canal. Muito obrigado pela atenção e vamos sempre colocar em mente a importância do que é defender a história, a geografia, a sociologia e a filosofia. Muito obrigado e até logo.